Olá, nesse vídeo quero falar sobre um assunto de grande importância, que é o inventário. Vou falar deste assunto respondendo algumas perguntas que são muito frequentes, principalmente no momento em que a pessoa, que é uma família, se vê diante da necessidade da abertura de um inventário. Inicialmente, quero dizer que o inventário, ele é o instrumento pelo qual os bens deixados pelo falecido, eles serão levantados e organizados para que legalmente, então, possam ser partilhados e distribuídos para os herdeiros, para os sucessores do falecido. Uma outra pergunta que nos é muito comum é qual a importância do inventário? A importância do inventário nós podemos destacar aqui que sem ele não se pode dar nenhuma destinação aos bens do falecido, como por exemplo vender, doar, e é a segurança de não deixar os bens, o patrimônio do falecido, vou usar aqui essa expressão, soltos, sem que estejam organizados e distribuídos corretamente para os seus sucessores. Vamos lembrar que, além dos bens, móveis e imóveis, fazem parte também as dívidas deixadas pelo falecido. Então, a abertura do inventário é o momento em que todas estas coisas serão organizadas para que possam ter, então, o seu destino, que são os herdeiros e sucessores do falecido. Ainda a pergunta: todos precisam fazer o inventário? Via de regra, sempre que houver um bem, é necessário que o inventário ele seja aberto. Mas é possível que em algumas ocasiões o inventário seja necessário mesmo quando não houver bem, que é o caso do inventário negativo. O que iremos falar sobre este tipo de inventário numa outra oportunidade. Mas, via de regra, sempre que houver bem deixado pelo falecido, é necessário que seja feito o inventário. Existe valor mínimo para que o inventário seja dispensado? A Lei 6858 de 80, ela elenca as hipóteses em que o inventário ele pode ser substituído pelo alvará judicial. Então, nesses casos em que a lei ela estabelece essas hipóteses, o inventário ele pode ser dispensado. Como, por exemplo, no levantamento de algum valor referente a FGTS, ao PIS/PASEP, que não foi sacado pelo falecido, algum valor que o empregador deveria ter pago ao falecido quando empregado, valores em depósito, conta bancária, caderneta de poupança, restituição de imposto de renda. Então, são algumas hipóteses em que o inventário ele pode ser dispensado, sendo então utilizado o alvará judicial para o levantamento desses valores. Há ainda a seguinte pergunta: qual seria a implicação de não fazer o inventário? É determinado por lei que
a família, ela tem um prazo para a abertura do inventário. Caso este prazo não seja observado, implicará na sanção de multa que irá incidir sobre o valor do imposto a ser pago pelos bens. No caso, e o valor desta multa, isso vai variar de estado para estado. No caso do estado aqui onde nós estamos, que é o estado do Espírito Santo, o valor desta multa é de 10% sobre o imposto referente aos bens a serem inventariados. E qual o prazo, então, para se abrir o inventário? O artigo 611 do Código de Processo Civil brasileiro determina que o prazo são de 2 meses, ou seja, 60 dias, que serão contados a partir do falecimento do titular dos bens. Então é importante que este prazo ele seja observado para que o inventário não se torne algo ainda mais oneroso para a família, para os herdeiros. Então, nós estamos deixando aqui, neste primeiro vídeo, uma síntese, de forma muito objetiva, alguns pontos que trazem um esclarecimento a respeito da importância do inventário no momento do falecimento daquele que está deixando bens e que precisam ser, como já dissemos aqui, levantados e organizados para que possam então ser partilhados com os herdeiros. Até breve.